Em um reino superior, um dos deuses cometeu um erro e matou nosso pobre prota. Em um acidente, como o nome dele é paia, nós chamaremos o nosso prota de Kevinho. Para compensar essa bagaça, a deusa da reencarnação oferece a Kevinho a habilidade de escolher as habilidades que ele quiser para poder renascer. Depois disso, ele perderia todas as suas memórias anteriores e seria enviado para um mundo de fantasia para viver sua nova vidinha. Kevinho acorda debaixo de uma árvore e se pergunta onde diabos ele está, mas antes que ele possa se mover, uma janela semelhante a um jogo aparece em sua frente, onde ele lê "Comece sua aventura" e ele pressiona Start para continuar e a janela começa a se mover e falar. Ela lhe conta sobre sua reencarnação e como verificar suas estatísticas. Ele abre a tela de estatísticas e descobre que escolheu o conjunto de habilidades de um jogador de suporte dedicado, com magias de convocação de classificação S e traços de aumento de experiência. Depois disso, como em todo anime de reencarnação, o menu sugere que ele talvez deva se registrar em uma guilda de aventureiros da cidade próxima. Feliz com seu conjunto de habilidades, ele concorda animado e começa a caminhar em direção a uma guilda. No caminho, ele conversa com a tela do menu e pergunta se ela também o seguiria. O menu diz a ele que ela na verdade é a deusa da reencarnação chamada Melvin, e ela conta a ele que o Kevinho pré-reencarnado havia se apaixonado por ela e pedido que ela fosse sua serva nesta vida. Ela aceitou o pedido e como forma de tirar férias de seu trabalho. Então agora ele precisa assumir as responsabilidades por ela. Ele pergunta a Melvin se ela pode convocar o corpo real dela também. E ela diz que no momento ela não tem mana suficiente e precisa treinar para ficar mais forte antes de poder convocá-la. Ela diz a ele que está ansiosa para ouvir novamente sua declaração de amor quando ele for capaz de convocar o corpo real dela. Kevinho pensa consigo mesmo que Melvin deve ser realmente atraído para ele dizer isso tudo para ela em sua outra vida, antes da reencarnação. Em seguida, ele entra na guilda e se registra como um mago verde básico, que é uma das habilidades de classificação F que ele possui. Melvin o alerta para que ele esconda sua identidade como um convocador, pois eles são tão raros que os reinos travariam até guerras para adquirir suas habilidades. O atendente da guilda registra seus dados e entrega a ele seu passe de aventureiro. Ela se apresenta como Angie, e então explica sobre as diferenças de classificações da guilda. Kevinho é um iniciante que está começando do zero na classificação F. Ele pode pegar missões de até um nível acima do seu, e após completar 10 missões ele subirá de classificação. Depois da classificação C, ele precisará fazer exames para subir de nível. Depois de ouvir a explicação, Kevinho pergunta para Angie se ela tem alguma sugestão para sua primeira missão, e ela oferece a ele 3 opções. Depois de consultar Melvin, Kevinho escolhe a missão de derrotar 3 slimes azuis. Ele então vai a uma loja de armas e compra uma vara mágica de madeira básica. Depois disso, ele segue para os campos caçar slimes azuis. Em breve, ele encontra um grupo de slimes e se esconde atrás de uma moita. Melvin diz para ele usar sua habilidade de avaliação de classe S para ver as estatísticas e habilidades dos slimes. Com essa habilidade, ele poderia avaliar criaturas até 100 níveis acima do seu e itens de classificação S. Em seguida, Kevinho pergunta a Melvin como ele pode fazer um contrato com os slimes, já que é um convocador. Ela diz que ele precisará compreender o conceito deles, mas para criaturas mais fracas. Ele pode simplesmente enfraquecê-las e capturá-las, como um Pokémon. Depois de ouvir isso, ele sai da moita e tenta emboscar os slimes, mas acaba sendo derrotado porque ele é só um novato e é derrubado pelo slime. Ele tenta atacar automaticamente enquanto fica parado, mas isso não funciona muito bem, comparado ao que ele esperava. No entanto, logo ele percebe que precisa jogar de forma inteligente e acaba acertando um golpe forte, mirando no momento em que o slime desvia de seu primeiro ataque. Depois de reduzir seu HP, ele estende a mão para formar um contrato com o slime. O slime concorda e o contrato drena metade do MP de Kevinho. Apesar disso tudo, ele consegue capturar seu primeiro Pokémon, quer dizer, slime, e o nomeia de Cloto. Em seguida, ele convoca Cloto e faz o próprio slime se tornar um canibal e lutar e comer os seus semelhantes. Cara, isso não se faz não, mano, na moral. Mas na verdade, Cloto é um filho da Cloto, é um monstrinho, ele é viciado em batalhas selvagens. Kevinho e Cloto então seguem em frente derrotando os slimes azuis e completam sua primeira missão. Kevinho derrota um slime com um feitiço mágico, Lâmina do Vento, e Cloto derruba 2 slimes com pura velocidade e um ataque poderosíssimo. Kevinho percebe que Cloto está muito mais forte que antes de fazer o contrato com ele. Melvin diz a ele que isso se deve à sua habilidade rara de convocação, de classe S, que adiciona 100 pontos a todas as suas estatísticas de invocações. Ela revela a ele que atualmente ele é o único convocador de classe S nesse mundo, e os outros são de classe B ou C, que adicionam apenas 10 a 20 pontos nas estatísticas de suas invocações. Após completar sua missão, ele volta para a cidade para receber sua recompensa em dinheiro, e começa a procurar um lugar para jantar e passar a noite. No caminho de volta, ele se depara com um traficante de escravos, com algumas garotas escravas, trancadas em gaiolas. Kevinho se pergunta se seria uma boa maneira de subir
subir de nível, a fazer uma escrava se juntar ao seu grupo e compartilhar XP com elas. No entanto, ele não pensa mais sobre isso e segue seu caminho, em um ritmo sugerido pela Andy, da Guilda dos Aventureiros. No final, ele se apresenta ao proprietário da pousada e desfruta de sua primeira refeição real, nesse mundo novo. Em seguida, reserva um quarto para passar a noite e encerra o dia. Depois disso, Kevinho passa seus dias aceitando missões da guilda e aumentando suas estatísticas. Devido às suas habilidades de crescimento aprimorado, ele acumula mais de 100 pontos de habilidade em pouco tempo. Ele aprende a habilidade Ocultação para esconder suas estatísticas dos curiosos e planeja continuar a aprimorar essa habilidade para proteger ainda mais a sua identidade. Cloto também aprende novas habilidades e até evolui. Um dia depois de completar sua missão, ele retorna à guilda e é parabenizado por Angie, e ela lhe diz que ele foi promovido para se tornar um aventureiro de classe E e agora pode aceitar missões de classe D. Ela sugere que ele adquira novos equipamentos, já que ele tem usado o mesmo cajado de iniciante que recebeu da sua primeira missão. Kevinho tem feito suas missões sozinho, sem se juntar a nenhum grupo, e está subindo de classificação muito rápido para o iniciante, o que desperta muitos rumores e inveja de outros aventureiros da guilda. Um desses aventureiros é Cashel, um aventureiro de classificação D, que dizem ser tão forte quanto o aventureiro de classe B. Dizem que ele é o mais forte da guilda também. Cashel se aproxima de Kevinho e o convida para se juntar ao seu grupo para derrotar um cavaleiro negro fantasma. Kevinho usa sua habilidade de olho avaliador para descobrir que o título de Cashel é assassino, o que o deixa perturbado. Ele entende que isso é uma armadilha, mas se sente confiante de suas habilidades e decide entrar nesse tal grupo. Em vez disso, ele desafia Cashel para ver quem derrota o tal cavaleiro negro fantasma primeiro. Em seguida, ele compra novos equipamentos e segue para o castelo do cavaleiro negro fantasma. Ele derrota todos os soldados mortos-vivos sozinho e prepara algumas magias de armadilha para Cashel e seu grupito. Logo, Cashel chega com sua equipe, composta por dois caras, com a intenção de matar Kevinho. Pô, Kevinho nem renasceu, já estão tentando matar o cara. Então eles acabam se envolvendo numa bela batalha. Primeiro, ele prende Raj em uma armadilha de vinha de lama e o ataca com lâminas de vento. Ao ver isso, Gimel decide escapar e correr de volta. Kevinho convoca Cloto para impedi-lo de escapar, e Cloto persegue Gimel e o derrota com um golpe de tentáculo. Em seguida, ele captura Raj e o derrota também. Enquanto isso, Cashel começa a correr em direção a Kevinho para enfrentá-lo, mas acaba sendo facilmente derrotado. Depois de lidar com todo o grupo de Cashel, Kevinho entra na sala principal do castelo. Descobre-se que o tal cavaleiro negro fantasma é um sujeito legal e tranquilo, que já foi capitão da guarda noturna de seu país. E após a queda de seu país, ele alimentou algumas mágoas, que o levaram a se tornar um monstro após a sua morte. Kevinho então se senta junto com Gerard, o cavaleiro negro fantasma, e eles têm uma conversa agradável e longa. Kevinho usa seu olho avaliador em Gerard e descobre que ele é um cavaleiro de nível 52 com várias habilidades e estatísticas de nível alto. Ele pede a Gerard que faça um contrato com ele e o sirva como seu convocado. Gerard concorda com os termos, sob a condição de que Kevinho prove sua força. Em seguida, ambos se levantam e iniciam uma luta. Kevinho usa então muitos feitiços para poder prender Gerard e permitir que Cloto o derrote, mas Gerard é muito forte e experiente como lutador e consegue facilmente se esquivar e bloquear todos os ataques. Eles continuam então trocando golpes assim que Gerard começa a sentir que pode perder, o que o desperta suas memórias adormecidas de sua vida anterior. E ele lembra de um elfo chamado Geldora, que foi quem destruiu seu reino e levou sua família toda à ruína. Então ele se tornou um monstro para se vingar de Geldora. Gerard pergunta a Kevinho se ele o ajudará a se vingar e desfere um golpe muito forte com sua espada. Kevinho responde ao pedido de Gerard com respeito e usa todo o seu poder para imobilizá-lo com a pressão do ar, permitindo que Cloto derrote Gerard com um feixe de energia. Mano, esse slime não tá de brincadeira não, hein? Após o ataque, Kevinho retorna à guilda e mostra um fragmento de armadura de Gerard como prova de que completou sua missão e derrotou o Cavaleiro Fantasma Negro. A guilda oferece a ele um presente de uma promoção especial, pois consideram essa missão mais difícil do que uma missão normal de rank D. Com isso, Kevinho agora se torna um aventureiro de classificação D. Enquanto isso, Cashel e os outros membros do grupo foram capturados e jogados em uma cela. O guarda diz a eles para refletirem sobre seus atos e esperarem pela sua pena de morte. Por outro lado, depois de concluir seus assuntos com Angie, Kevinho começa a caminhar pela guilda. Podemos ver que Gerard agora se juntou a ele como uma de suas invocações e está conversando com ele ao lado de Melvin e Cloto. Enquanto ele caminha, Kevinho encontra Leo, que é o mestre da guilda dos aventureiros. Leo pergunta a Kevinho se ele é de outro mundo. Em seguida, usa seu olho avaliador para ver as estatísticas de Kevinho. Kevinho percebe que o olho avaliador de Leo é de uma classificação mais alta do que sua habilidade de ocultação, e ele não será capaz de esconder a sua identidade dele. Em seguida, ambos se sentam no escritório do mestre da guilda e tem uma discussão. Leo diz a Kevinho que ele já conheceu outras pessoas de outros mundos, como os heróis de Durames. Ele diz que a alta sacerdotisa do reino de Durames profetizou que
que o Rei Demônio está prestes a ser revivido. Nesse caso, Léo deseja se tornar amigo de Kevinho, que é um convocador de classificação alta do outro mundo. Ele pede a Kevinho para que proteja a cidade em seu lugar, e em troca o ajudará a subir de classificação mais rápido. Kevinho concorda e se torna amigo de Léo. Depois disso, ele volta para a estalagem. Claire o parabeniza por ter sido promovido a um aventureiro de classificação B e oferece-lhe um almoço. Ele leva seus sanduíches para o quarto e pergunta a Melvin sobre os heróis de Durames. Ela diz a ele que um ano atrás, ela reencarnou 4 pessoas para se tornarem os heróis do reino de Durames. Ela os escolheu com base em sua aparência e conhecimento. Kevinho convoca Cloto, que ele tem usado como depósito devido à sua capacidade glutona. Ele pega sua bolsa de dinheiro e parte em seu caminho. Ele diz a Gerard que está indo ao mercado de escravos para comprar um membro para o seu grupito, a fim de reforçar sua retaguarda. Ao chegar ao mercado de escravos, temos uma cena bem genérica. Ele avista uma elfa, que ele viu no outro dia. O dono de escravos explica que ninguém quer ela porque ela está amaldiçoada e incendiará qualquer um que a toque. Kevin usa sua habilidade de olho avaliador para confirmar se ela está amaldiçoada ou não. E lá está, a maldição do Rei Dragão do Fogo. Kevin pergunta a Melvin sobre a maldição e como quebrá-la. Ela lhe diz que só há uma maneira de fazer isso, que é lançando uma magia branca de alta classificação, chamada Bênção Sagrada. Após ouvir isso, Kevin segue em frente para aumentar o seu nível e adquirir essa habilidade. Ele usa todos os seus pontos de habilidade restantes para adquirir a habilidade Bênção Sagrada, de classificação A, e em seguida retorna para comprar a elfa amaldiçoada. A elfa revela seu nome como Ethel, e Kevinho também se apresenta a ela. Em seguida, ele quebra sua maldição e diz a ela para se juntar ao seu grupo. Ethel agradece a Kevinho e começa a chorar por ter sua maldição quebrada, e por ele ter sido tão gentil com ela. Depois disso, eles voltam junto para a estalagem, e Claire acolhe Ethel e ajuda ela a se vestir. Kevinho ajuda a Ethel a alocar seus pontos de habilidade, enquanto também aconselha ela a fazer suas próprias escolhas para que ela possa crescer como uma aventureira. Kevinho pede a Claire para pôr outro quarto, ou uma cama separada para Ethel, mas ela diz que não tem quartos disponíveis, então Kevinho deve compartilhar a cama com Ethel à noite. Kevinho acha Ethel bonitona, mas não consegue dormir. Assim se passa um mês, e Kevinho continua fazendo suas missões regulares, enquanto leva Ethel com ele. Após um mês, Ethel já cresceu muito como aventureira e desenvolveu seu próprio estilo de luta único, combinando arco e flecha e a bênção do Rei Dragão de Fogo. Ela também aprende a habilidade de costura, que lhe permite consertar e aprimorar suas roupas. Kevinho também sobe de nível consideravelmente, e investe alguns de seus pontos de habilidades de ferreiro. Ethel também se torna uma boa amiga de Angie, e conta a ela sobre um novo lugar para comer bolos, convidando-a para irem juntas no dia seguinte. Kevinho fica surpreso ao ver Ethel vestida casualmente e a elogia. Melvin partiu por um dia para dar uma divina profecia à sacerdotisa do reino de Durames. Depois disso, eles pedem muitos bolos e desfrutam de seu pequeno encontro. Enquanto isso, o terceiro príncipe de Trinson, Tabira, está na área e fica com ciúmes ao ver Kevinho se divertindo em seu encontro com 2 lindas garotas. O guarda de Tabira chuta a mesa e ordena que Kevinho se ajoelhe diante do príncipe. O príncipe ordena que seus guardas capturem as 2 garotas, também porque ele gostou delas. Kevinho avança e o derrota rapidamente os 2 guardas como se fossem NPCs, e faz Tabira se ajoelhar, usando sua habilidade de pressão de ar. Ele pergunta a Tabira sobre seus negócios e Tabira revela que, por ser um fracasso, ele não tem lugar na família real. Então veio para esse lugar depois de ouvir rumores sobre um aventureiro forte. Ele deseja contratá-lo para melhorar sua posição. Kevinho revela que ele é o aventureiro forte que ele está procurando, mas recusa seu pedido. Depois disso, ele volta com Angie e Ethel, e continua seu encontro com bolos. Enquanto isso, Melvin conta à sacerdotisa de Durames para enviar 4 heróis ao continente ocidental, mas para ficarem longe de parte, durante a noite. Ethel confessa seu amor por Kevinho, e agradece por tudo que ele fez por ela. Kevinho fica atrapalhado e tenta confortá-la, achando-a atraente, mas sentindo que estaria se aproveitando dela por ela ainda ser uma escrava. Então ele pensa que deve comprar uma casa para ter um quarto separado para ela. No dia seguinte, Melvin retorna de Durames e compartilha as estatísticas dos heróis com Kevinho. Eles concordam que o grupo dos heróis é muito mais fraco e de nível inferior ao esperado. Todos eles estão por volta do nível 50, e Melvin se preocupa se eles se tornarão capazes de ficarem fortes o suficiente a tempo do renascimento do Rei Demônio. Kevinho concorda e se vangloria de ter melhorado suas habilidades de ferreiro, mostrando suas criações. Gerard provoca ele, dizendo que ele só chegou lá depois de falhar bilhões de vezes e criar toneladas de lixo. Nesse momento, Claire bate na porta e diz a ele que a guilda está chamando Kevinho. Na guilda, Kevinho encontra Léo, que explica que o demônio selado foi encontrado em uma sala secreta no calabouço de classificação D, Hermit's Hollow. Ainda precisa ser avaliado, mas pode ser uma missão de classificação A. No entanto, no momento não há ninguém forte o suficiente para ir lá e verificar esse calabouço. Ele provoca Kevinho, dizendo que ouviu falar que um louco atacou o terceiro príncipe de Trison. Isso pode se tornar um incidente internacional. Ele está tendo problemas
gemas para limpar a bagunça deixada por eles. Depois disso, ele pergunta a Kevinho se ele aceitaria essa missão e iria verificar o calabouço. Kevinho aceita, relutantemente, e internamente chama Léo de verdadeiro demônio. Kevinho e seu grupo entram em Hermit Hollow e vai para a sala secreta encontrar o demônio selado. Ao lado dela há outro demônio que se apresenta como o arquidemônio Victor. Victor conta a Kevinho que o demônio selado é Cira, a filha do último rei demônio, e seu selo só pode ser quebrado por um humano. Ele planeja fazer com que eles quebrem ou reforcem o selo, e em seguida, consumir Cira para absorver seus poderes e se tornar o próximo rei demônio. Depois disso, eles se envolvem em uma batalha feroz. Kevinho está extremamente animado por enfrentar um inimigo tão forte, e isso o faz sorrir como um maníaco. Melvin revela que Kevinho é na verdade um viciado em batalhas hardcore, que adora lutar e enfrentar oponentes fortes. O cara é o top 1 fã do Goku, com certeza. Victor revive alguns soldados mortos-vivos e os fazem atacar Kelvinho, mas Gerard, Ethel e Cloton os derrotam facilmente. Victor elogia a equipe deles e depois lança um feitiço de ocultação para esconder sua presença. Em seguida, ele tenta um ataque sorrateiro a Kevinho, mas Kevinho consegue desviar ao sentir sua magia. Depois disso, Victor luta contra Gerard e o domina. Em seguida, ele continua atacando Kevinho com um de seus braços e encontra uma oportunidade para ir em direção à sua cabeça. Kevinho convoca Cloton e faz com que ele prenda um dos braços de Victor e absorva sua magia. Victor tenta atacar com sua outra mão, mas Kevinho selou sua magia. Ethel aproveita essa chance para disparar uma flecha flamejante em Victor. Victor consegue bloqueá-la com um de seus braços, mas precisa sacrificá-lo para vencer. Gerard aproveita esse momento para cortar o outro braço de Victor, sentindo-se encurralado. Victor se transforma em sua verdadeira forma de batalha e corre em direção a Kevinho. Gerard o bloqueia e começa a lutar contra ele de 1 para 1. Ethel oferece suporte atirando muitas flechas de ar em Victor. Kevinho convoca Cloto e faz chover todas as suas criações fracassadas da sua prática de ferreiro. Depois disso, os três carregam seus ataques e disparam contra Victor, derrotando ele finalmente. A explosão faz o teto desabar sobre Cira. Victor corre em direção a ela e a protege, tomando o impacto de um pedaço enorme de teto que cai. Victor cai no chão e diz a Kevinho que, na verdade, ele é o único companheiro e professor de Cira. Quando o antigo rei demônio foi atacado, ele selou Cira e a colocou sob seus cuidados. Victor queria encontrar humanos que fossem gentis o suficiente para serem bons para Cira e fortes o suficiente também para protegê-la. Em seguida, ele pede a Kevinho para permitir que Cira se junte a seu grupo e faça que ela viva no mundo exterior. Kevinho aceita o pedido e adiciona Cira a seu grupo. Quando Cira acorda, ela percebe a situação e chora muito por Victor. Kevinho leva ela para fora e a relata como uma das vítimas do ataque de Victor de sua batalha. Durante a batalha contra Victor, Gerard evolui para comandante Cavaleiro Abissal, que é um monstro de classificação S. Enquanto isso, Cira sente medo por sua identidade revelada, mas Kevinho a tranquiliza, dizendo que ninguém seria capaz de descobrir a verdade sobre ela devido à sua habilidade de ocultação de classificação Rank S. Depois disso, eles caminham pela cidade e Cira aproveita para viajar e olhar todas as lojas, pela primeira vez em sua vida, pois ela costumava ser uma criança protegida. Após sua pequena aventura, Kevinho descobre que foi promovido a aventureiro de classificação A. Os membros da guilda realizam uma festa de celebração para ele na estalagem. Ele descobre que Claire é casada com Erd, um colega aventureiro da guilda. Cira se sente desconfortável no meio da multidão e pensa em Victor, mas depois de reviver algumas memórias, ela se sente motivada a aproveitar ao máximo a vida que Victor lhe deu. No dia seguinte, Kevinho faz uma nova espada demoníaca para Gerard e um par de manoplas com a armadura de Victor para Cira. Depois disso, ele se sente cansado e com vontade de comer um arroz, então eles viajam para a cidade costeira de Torad, onde o arroz pode ser encontrado nesse mundo. No caminho, sua carroça é emboscada por um bando de ladrões chamado Blackwind, então ele apenas diz a Cira para dar um jeito em todos esses bandidos. Cira derrota facilmente todos eles e os amarra. O líder do grupo conta a eles sobre seu chefe, que está no nível 70. E isso intriga Kelvin, ele decide ir até o líder dos bandidos. Depois disso, eles chegam à cidade de Torad e Cira olha para o oceano, lembrando de sua promessa com Victor, que iria ensiná-la a nadar. Kevinho promete a ela que vai ensiná-la, mas primeiro eles devem ir até a guilda para entregar os bandidos. Lá eles encontram a mestra da guilda, Mist, que costumava ser membro da equipe de Léo em seus dias mais jovens, e já ouviu falar muito sobre Kevinho por meio dele. Kevinho compartilha as informações sobre o chefe da Blackwind, e ela diz que ele é o campeão de Trinson. Christoph é seu nome, enviado por Trinson para expandir o comércio de escravos, mas a guilda não tem provas sólidas suficientes contra ele. Kevinho sente a presença dos heróis de Durames na cidade e sugere que Mist peça a eles para cuidarem de Christoph. Agindo com base nessa sugestão, Mist pede aos heróis para investigar e capturar os traidores de escravos, e o heróico cavaleiro Coração Valente, Toya, aceita o pedido. Enquanto isso, Kevinho tem seus próprios planos e vai até a base dos bandidos, derrota todos eles, incluindo Christoph. Depois disso, ele se senta em uma sala e finge ser o chefe.
dando uma de vilão, só pra sacanear os heróis. E nós ficamos por aqui. Meu mano, se inscreve e deixa teu likezão aí pra ajudar o canal. Se quiser parte 2, comenta. Se cuidem, até o próximo vídeo. Bebam água.